uso do dinheiro público na área cultural tem sido tema de destaque na mídia e nas redes sociais nos últimos dias. O assunto também virou pauta aqui na Lemes. O deputado Amarildo Cruz, do PT, apresentou um projeto sobre o tema e ainda discursou na tribuna sobre a transparência dos gastos públicos com eventos culturais. Nós queremos que o recurso público que for para patrocinar qualquer evento cultural ou esportivo, ele possa ser, de uma forma muito explícita, informado à sociedade, principalmente aqueles diretamente envolvidos nesses eventos. O que está em discussão aqui são os valores e são as necessidades e as prioridades que os municípios, de uma maneira geral, no Brasil têm, e nós aqui no Mato Grosso do Sul também temos esse problema. O deputado Pedro Kemp, do PT, concordou com um colega de partido e ainda disse que esse é o momento de incentivar a cultura local, valorizando os artistas da terra sem que haja exageros nos valores dos contratos. Eu tenho recebido aí várias mensagens, ligações de artistas aqui da nossa terra, que são do Fórum Estadual de Cultura, reclamando justamente disso, da falta de transparência e também da falta de oportunidades que os nossos artistas locais têm, né, muitas vezes. Inclusive, nós poderíamos gerar empregos, né, incentivar a cultura local, e não, às vezes a prefeitura de um município pequeno como esse contrata uma dupla aí famosa de fora, faz um mega show, né, e gasta o que não poderia gastar. Já o deputado Gerson Claro, do PP, citou que cada município deve seguir o princípio da legalidade para realizar suas festas tradicionais. Essa discussão ela tem que ser compatibilizada com o princípio da legalidade. Ou a despesa é legal ou não. Isso é uma decisão discricionária. Olá, bem-vindos ao Considerações, e o programa de hoje traz um tema que vem causando polêmica entre artistas no segmento sertanejo: o uso do dinheiro público por prefeituras nas realizações de shows. Para falar sobre isso, está aqui conosco o deputado Amarildo Cruz, do PT, que apresentou uma proposta na Assembleia Legislativa que prevê a transparência a patrocínios de eventos com recursos públicos. Tudo bem, deputado? Tudo bem, Janaína. Prazer estar aqui com vocês. Considerações. A gente que agradece. Deputado, o senhor percebe que a polêmica está sobre a questão dos gastos públicos com esses shows, ele se massificou, né, nas mídias, nas redes sociais. O senhor apresentou uma proposta recentemente na Assembleia Legislativa, né? E o senhor acha que essa proposta é o primeiro passo para poder que uma lei federal possa ser melhorada? Sim. Em primeiro lugar, Janaína, eu acho que vir à tona essa questão é importante, né? Os problemas, eles têm que ser discutidos, eles não podem ficar embaixo do tapete. Então, quando vem à tona, dá para todo mundo analisar, ver o que está acontecendo, para poder tomar providências para melhorar o funcionamento desse setor. Esse é o setor da cultura, o setor da arte. Eu quero, em primeiro lugar, deixar bem claro que eu sou uma pessoa que eu defendo financiamento público para a produção de arte e cultura, né? A vida não é só trabalho, a vida também é cultura, e cultura movimenta uma indústria muito forte, e é um trabalho muito digno que tem, inclusive, um componente que é ímpar, que é o talento, né, que é a criação, que é a arte, e a música está inserida nesse contexto. Então, sou totalmente favorável, sou favorável à Lei Rouanet, sou favorável que as prefeituras, os estados possam também financiar a cultura, porque a Lei Rouanet é um financiamento federal, mas tem financiamento aqui no estado, tem a do FIC, por exemplo, né, e as prefeituras também têm. Então, eu acho que o orçamento tem que ter um recurso destinado para a produção de cultura. Mas produção de cultura de qualidade, em primeiro lugar, né? A gente não pode... a cultura e a arte, ela tem que ser entendida porque ela é um componente de crescimento, enriquecimento, de acúmulo e de elevação de cultura e de educação de cada um de nós. Então, não pode ser uma coisa para, em vez de aumentar, diminuir, né? Então, tem que ser coisa de qualidade, não de qualidade duvidosa ou sem qualidade. Acho que esse é o primeiro cuidado. Mas o financiamento público tem que existir, na minha opinião. Agora, o que está acontecendo, e obviamente que o projeto é fruto também dessa polêmica toda, eu como parlamentar,
junto com a minha assessoria, começamos a discutir como que nós podemos ter alguma iniciativa que possa ajudar a melhorar, a disciplinar. Pensamos nesse projeto, que obriga que em todos os eventos culturais e esportivos no Estado, tenha que haver lá uma placa ou um banner digital, quando for o caso, ou um cartaz, enfim, que mostre ali que aquele evento está sendo patrocinado com recursos públicos, qual que é o nome e o tipo do evento e qual que é o valor que o Estado, o município ou a União estão investindo naquele evento. Então, na verdade, existe lei federal, por exemplo, que ela prevê que em obras públicas tem que ter uma placa. É comum você ver. Aqui no Estado também tem lei nesse sentido. Tem que ter uma placa. Está construindo a ponte, olha, o governo do Estado, o governo federal, obra, ministério, valor da obra, tá tudo ali os indicadores. Isso, quando foi criada essa lei, foi para aumentar e melhorar a transparência e o controle da população sobre esses gastos. Não tinha essa previsão aqui no nosso caso no Estado, por isso que nessa vacância nós estamos estendendo essa transparência também para os eventos culturais e esportivos patrocinados também com recursos públicos. Tem eventos que são patrocinados 100% com recursos públicos, né, tanto nos municípios quanto no Estado. Eu acho que é um direito do cidadão, em cada show que ele for, em cada show de dança, de música, de teatro, cada manifestação artística que tiver financiamento público, ter ali uma informação bem clara e visível para todo mundo saber o quanto que está sendo investido ali pelo dinheiro público. Eu acho que isso aumenta a transparência e quando vem uma polêmica como essa que nós estamos vivendo hoje com relação à questão dos gastos para um determinado setor, principalmente na música, as pessoas possam ter uma informação a mais para poder formar seu juízo de valor. Falar, poxa, tudo aquilo lá está sendo, o show é legal, estou aqui, legal, poxa, mas tudo aquilo lá, será que é pouco, será que é muito? Então você vai ter informações a mais para você não ser levado pelas fake news da vida ou pela mídia tradicional, que muitas vezes também dá informação pela metade, infelizmente, mas sim você ter efetivamente uma manifestação do órgão oficial, que é o governo do Estado, que é a prefeitura, que está ali dizendo quanto que realmente está sendo investido ali naquela atividade. Então, acredito que a lei ela vem ajudar para que a gente possa ter mais transparência e aí o Estado vai analisar, as prefeituras vão analisar. Estão gastando recurso público, por exemplo, na música, com um segmento, 90% está sendo investido com um segmento só, em detrimento de outros. Eu acho que nós temos que democratizar o uso dos recursos públicos. Nós somos um país de cultura múltipla, de influência de povos. Então nós temos, obviamente, aqui todo mundo tem, num país como o Brasil, tem gosto para o samba, para o pagode, para o sertanejo, para o rock and roll, para a música clássica, e todos os setores têm que ser atendidos, porque o dinheiro é público, o dinheiro é de todos. Então não dá para você pegar o dinheiro que é de todos e canalizar apenas para um segmento. Isso é você, e a autoridade pública tem o dever de promover essa discussão. Não dá. Nem para o segmento A, nem para o B, nem para o C, nenhum, na minha opinião, tem que ser privilegiado. Agora, produzir cultura é fundamental. E uma outra coisa importante que eu acho que a gente tem que abordar, Janaína, é o seguinte: as pessoas saberem qual que é a qualidade do gasto público. Que tem que investir em arte, em cultura, tem que investir. Eu defendo piamente. Isso sempre defendi. Só que nós temos que ver quais são as prioridades dentro de um orçamento. Você pega, às vezes, um município ou mesmo um estado que tem carências enormes, né, com relação à educação, à saúde, a transporte, à infraestrutura, enfim. E muitas vezes até na parte de assistência social. Nós vivemos hoje um período no Brasil de muita dificuldade. Você tem uma grande parte da população que não tem o que comer. E no nosso estado também tem isso, né? Então tem que ter uma proteção social também. O Estado existe para isso. Qual que é a finalidade do Estado, se não for para tentar combater desigualdade, fazer um ajuste para, no mínimo, dar condição para que aquelas pessoas, principalmente os mais humildes, possam viver
com um mínimo de dignidade, né? E a fome, por exemplo, é uma coisa que escandaliza, porque a fome é você não ter o mínimo de políticas públicas que garantam que as pessoas, pelo menos, possam sobreviver. Então, esse é um problema generalizado no Brasil, aqui no nosso estado nós temos esse problema, e às vezes um município é atingido, né, com um percentual grande da sua população com esse problema, e ele está gastando dinheiro, né, de uma forma disforme, desproporcional, com outro tipo de investimento que não seja esse investimento prioritário. O orçamento tem que prever gastos para tudo, inclusive para a arte e para a cultura, mas a população, a partir do momento que ela souber o quanto que ela está gastando com determinado setor, ela mesma pode estar dando opinião junto à Câmara Municipal ou no Estado, junto à Assembleia, para saber que tem que se gastar mais com um determinado setor, porque outro setor está sendo privilegiado com esses gastos. E eu não estou falando aqui de movimento popular, que as pessoas vão criar consciência de um dia para a noite e vão todo mundo fazer isso. Eu sei que isso é difícil, mas tem os segmentos organizados da sociedade que analisam, né? Você tem as associações, você tem os sindicatos, você tem mesmo empresas públicas, outros segmentos organizados que analisam contas públicas e eles podem, obviamente, discutir isso amplamente com a população, formar opinião e muitas vezes fazer com que o orçamento seja gasto de uma forma diferente. O que importa com o dinheiro público é gastá-lo com qualidade, é gastá-lo de uma forma que ele possa contemplar as necessidades da população. E, obviamente, isso dentro de uma ordem de prioridades. Então, o nosso projeto ele vem nesse sentido, ele vem no sentido de aumentar a transparência, de melhorar o nível de informação, de provocar uma discussão com relação aos segmentos que estão sendo mais ou menos privilegiados com relação à qualidade desse gasto. Enfim, entrar nessa discussão, mas não apenas para dizer se quem está com a razão é A ou B ou C, não é essa a nossa intenção. Nossa intenção é dar uma contribuição como legislador para que a gente possa aperfeiçoar principalmente o controle social e aumentar a massa crítica, a análise das pessoas com mais informação sobre o que efetivamente está acontecendo e a necessidade de se gastar com cultura, com produção de arte, mas se gastar de uma forma disciplinada. Essa é a intenção do projeto de lei. O senhor já teve alguma resposta de artistas, de empresários, depois que apresentou essa lei? Eu tive depois e tive antes também. E eu também acompanho bastante as coisas, eu sou bem ligado nessas coisas, né? Na verdade, o que veio à tona é uma coisa que já estava se vendo há muito tempo acontecendo, né, no nosso país. Aqui no estado, eu sempre tenho setor... Aqui, por exemplo, tem muita gente que produz música de qualidade, de bom gosto, né? Gente que produz música, a chamada música regional do Mato Grosso do Sul, ela é maravilhosa, né? E é uma música que, do ponto de vista do seu conteúdo, da qualidade, do texto, da poesia, da métrica, da rima, ela tem uma riqueza extraordinária, que às vezes tem outros que não têm toda essa qualidade. Então, eu acho que quando alguns setores reclamam, e isso tem que ser analisado pelo governo, pelo setor de cultura principalmente, porque, mas isso aqui é um gosto popular, nós vamos ter que ajudar mais aqui porque é um gosto popular. É um gosto popular porque você não deu oportunidade do outro tipo de música ser consumido pelo povo, porque as pessoas têm bom gosto também pelas coisas. Se você der uma coisa de melhor qualidade para ela, ela vai consumir também. Se não deixar apenas que as rádios comerciais, principalmente, porque a rádio comercial ela quer vender o mais fácil. O mais fácil que aparecer para ela, se o cara cantou lá, se está falando com ré, que não tem rima, seja lá o que for, ela não tem compromisso com isso. O governo tem compromisso com isso. Então, por isso que, principalmente, o gasto do dinheiro público ele tem que ser mais criterioso. E eu acho que as pessoas, quando reclamam, em alguns outros setores que praticamente não têm incentivo, porque um único setor está sendo privilegiado, eu acho que elas têm um pouco de razão. Eu acho que precisa, na verdade, o setor de cultura do Estado chamar todos os segmentos, disciplinar isso, combinar com os segmentos, principalmente a forma de distribuição dos recursos públicos. O FIC, por exemplo, no caso do Estado, eu acho que tem que combinar. Olha, você é aqui o representante do samba, do sertanejo, do rock and roll, sabe, da música clássica, da música regional, né, do bolero, de todos os estilos de música, porque você tem gente consumindo todos os estilos de música.
Você pode até levar em consideração que proporcionalmente uns ganham mais aqui, outros ganham mais ali, mas você tem que levar mais ainda em consideração que é dever do Estado promover uma política de qualidade. Então, o Estado tem que incentivar também a produção de qualidade, porque quando ele incentiva a produção de qualidade, ele obriga aqueles que eventualmente estejam produzindo uma cultura que não tem tanta qualidade, a melhorar sua qualidade também, para poder oferecer uma cultura, uma música de mais qualidade. A cultura não é a música só, a cultura de uma maneira geral, a arte de uma maneira geral. Né? E com isso vai estar contribuindo com esses artistas também, até para elevar o nível de produção cultural no nosso estado. Deputado, o senhor acredita que essa polêmica toda que vem acontecendo, talvez muitos vêm criticando a Lei Rouanet, né? Que por ela talvez ser má direcionada, ter uma burocracia, na verdade. E essa polêmica ocasionou por conta disso. Você acha que essa lei tinha que ser melhorada para os artistas, principalmente para esses que realmente estão começando? Olha, eu conheço um pouco desse assunto, Janaína. Vou te falar uma coisa. Primeiro, é triste que você vê que a grande maioria das pessoas que dão opinião sobre a Lei Rouanet não conhece a Lei Rouanet. Não sabem nem o que estão falando, infelizmente. Vão pelas fake news da vida e pela opinião do João, do Zé, da Maria, ou seja lá quem for. A Lei Rouanet foi um instrumento criado lá atrás, na década de 90, para poder, através dela, dar condições de haver financiamento para a cultura no Brasil. E você sabe como que ela funciona? Não é o governo que pega dinheiro e dá para o artista. O artista tem que ir atrás de um patrocinador, que é uma empresa normalmente, e essa empresa vai patrocinar a atividade cultural, a atividade artística, e ela vai ter um abatimento no pagamento de impostos que ela tem que fazer com o governo federal em função desse patrocínio que ela fez. É abatido esse valor. A empresa não perde, na verdade é dinheiro público, só que passa por uma coleta através da iniciativa privada, né, de patrocinadores, e dá ao patrocinador o direito de colocar o seu nome ali no patrocínio. Você vê aí tantos shows, aí você vê, empresa você vê. Tal empresa patrocina esse show, tal empresa patrocina. No esporte também tem muito disso, embora o esporte não seja a Lei Rouanet, a Lei Rouanet é específica para a cultura. E ela tem uma burocracia muito grande, o artista tem que buscar a empresa para poder fazer a doação, ela tem que fazer um acompanhamento desses gastos, e ela tem que, inclusive, fazer com que esse dinheiro seja gasto da melhor maneira possível, porque ela tem que prestar contas. Tem a prestação de contas. E muita gente que critica a Lei Rouanet fala, porque fulano pegou dinheiro da Lei Rouanet, isso, aquilo, e não produziu, por exemplo, ou não gastou coisa desse tipo. Eu vejo artistas discutindo coisas, por exemplo, que no Ministério da Cultura tem processos que foram devolvidos de prestação de conta que estão há 5 anos sem ser analisados. Então, se o processo de devolução, de prestação de contas não foi analisado, como que a pessoa vai dizer que aquele dinheiro foi mal gasto? Primeiro, tem que analisar. Esse é um problema. Então, o problema não é a Lei Rouanet. O problema, me desculpe aqui a honestidade, e eu não generalizo, eu sei que eu estou falando de poucos aqui, mas existe uma ignorância com relação a como que a lei funciona. Então, tem toda essa complexidade. Ela é muito mais burocrática para o artista do que, por exemplo, alguns setores do governo que têm incentivos e que muitas vezes não têm o devido acompanhamento com relação a obrigações que ele tem que cumprir. Uma empresa grande, por exemplo, quando é incentivada com diminuição de imposto, por exemplo. Então, assim, porque a minha preocupação, Janaína, é que existe uma banalização com o conceito de cultura. Quando a pessoa fala assim, olha, porque o sujeito pegou lá para fazer um show, ou uma performance, ou uma apresentação de um teatro, ou de dança, ou de literatura, seja lá o que for, e gastou tanto de dinheiro como se aquilo fosse uma coisa ruim. Não, cultura é muito bom. Cultura é essencial, é riqueza cultural. Aliás, o grande patrimônio que qualquer pessoa pode ter é educação e cultura, que isso ninguém rouba de você. O dinheiro nesse setor ele é bem gasto, só que ele precisa ser gasto com qualidade. Então, a polêmica sobre a Lei Rouanet, muitas vezes, ela não tem... Ela acontece sem a devida profundidade com relação a
como ela funciona para que efetivamente possa realmente expressar o que acontece de verdade. E eu vejo que nessa polêmica que nós estamos acompanhando acontecer no Brasil, eu vejo que, por exemplo, teve um cidadão que deu um palpite, porque fulana pegou e tal, e não prestou conta, e o dinheiro da Lei Rouanet, porque a Lei Rouanet é isso, a Lei Rouanet é aquilo, e todos esses críticos da Lei Rouanet, na verdade, tudo usam dinheiro público também, patrocinado pelas prefeituras, pelo Estado, através de outras leis que não têm nome de Lei Rouanet, mas tratam de investimento em cultura. E isso é dinheiro público também. E aí? Vai separar uma discussão da outra? É tudo a mesma coisa. É tudo a mesma coisa, né? É que colocar uma pecha na Lei Rouanet, como se ela fosse uma coisa ruim, é uma coisa boa, que todos os estados têm em âmbito estadual e que a grande maioria dos municípios tem em âmbito municipal, o que dá condição para eles, por exemplo, de fazer contratos milionários com determinados segmentos, determinados artistas, que eu acho que aí sim entra o nosso projeto de lei, a nossa proposta para fazer com que se dê transparência para isso. Não estou fazendo nenhuma crítica aqui sobre volume, sobre isso, sobre aquilo. Eu estou fazendo a defesa de uma proposta para dar mais transparência para que as pessoas possam ter informação sobre efetivamente quanto de dinheiro público está sendo gasto com determinada manifestação cultural. O senhor não acha que alguns artistas se sentiram marginalizados por essa questão toda que se levantou, a questão dessa polêmica dos gastos públicos da Lei Rouanet, inclusive, né, que começou, acho que tudo com a Lei Rouanet, há uma crítica à Lei Rouanet, né? E o senhor acha que os artistas se sentiram marginalizados? Acho que tem artistas se sentindo marginalizados até hoje, porque estão excluídos aí nos últimos 20 anos, né, da participação, principalmente em eventos financiados com poder público, com dinheiro público, né, continuam marginalizados. Por isso que eu falo que é importante democratizar a distribuição e o uso desses recursos, da parte do orçamento que é destinada para a cultura. Agora, eu vejo artistas criticando a Lei Rouanet sem nunca ter se inscrito, por exemplo, para pegar financiamento da Lei Rouanet, é só se inscrever, é público. A seleção do edital só que tem critérios, né? Só que aí ele não vai na Lei Rouanet, que é uma lei federal, mas ele é beneficiado de uma lei estadual ou no municipal. Ou seja, se você pegar a quantidade de recursos gasto pelos estados na área da cultura e dos municípios no Brasil de uma maneira geral, o orçamento é infinitamente maior, se você somar tudo, do que o recurso da Lei Rouanet. É infinitamente maior o que os municípios e os estados gastam com financiamento de alguns segmentos da arte e da cultura. Então, quer dizer, é uma discussão torta, eivada de vícios e sem informações de gente fazendo uma discussão de coisa que não conhece. Então, tem que primeiro conhecer, saber do que está falando, para poder emitir opinião, principalmente quando é artista. Artista, a opinião dele é ouvida, as pessoas prestam atenção, a mídia repercute. Mas vai estudar primeiro, gente, vai analisar primeiro como que as coisas funcionam, que aí sim, aí em vez de criar uma polêmica, vai dar uma opinião, que aí essa opinião vai colaborar efetivamente para a gente melhorar o funcionamento do uso desses recursos. Aqui no estado, o senhor sabe me dizer como que funciona essa organização, dos recursos para a cultura? O Fundo de Investimento à Cultura, que é uma lei estadual, é muito parecido com a Lei Rouanet. Também é financiamento através de empresas, né? Só que aqui também você tem o Estado diretamente fazendo o investimento. Na verdade, você tem um mix aqui, você tem as duas modalidades dentro do Fundo de Investimento Cultural. O Estado também, ele lança a mão de um edital em que os projetos culturais são apresentados, você tem uma comissão, você tem um conselho que analisa a cada um desses projetos, né? Então, apresentados projetos na área da literatura, da dança, do teatro, da música, do cinema, de todos os setores, ele tem um orçamento para cada um desses setores, e aí, a partir daí, obviamente, que esse conselho, que é formado por pessoas que conhecem de arte, que estudaram arte, que sabem o que é efetivamente melhor do ponto de vista da produção cultural, e aí é emitida uma opinião de aprovação ou não nesses projetos. A Lei Rouanet funciona dessa maneira também.
né? Acontece que, atualmente, o Ministério da Cultura no Brasil, ele funciona contra os artistas, contra a arte, e não são hoje, por exemplo, artistas ou pessoas entendidas, estudiosos no campo da produção artística que efetivamente deliberam a respeito disso. Tanto que nós já tivemos no Brasil gente como o Gilberto Gil. Aqui, independente de gosto musical ou de qualquer coisa, vamos falar da pessoa, da sua formação, da sua prática, da sua vida, principalmente relacionada à cultura. Nós tivemos já um ministro desse porte, conhecido mundialmente, né, com uma obra fantástica, que o levou, inclusive, como escritor, como poeta, à Academia Brasileira de Letras. Esse homem foi ministro brasileiro da cultura. Olha o privilégio. É recebido em qualquer lugar do mundo e respeitado pela sua obra, pelo seu conhecimento da arte. E temos o atual. Ok, deputado. Deputado, nós já estamos assim encerrando aqui o Considerações. Passou rápido, Passou né? rápido. O projeto do senhor está tramitando na casa? Está tramitando, isso. Deve estar sendo apreciado na próxima quarta-feira na Comissão de Constituição e Justiça. Espero que seja aprovado, obviamente, não tem por que não ser, no meu entendimento, e depois vai ser discutido em plenário, com certeza, em segunda votação. Queria que o senhor fizesse as suas considerações finais a respeito desse tema que está tão polêmico aí na mídia, nas redes sociais. Legal. Janaína, primeiro agradecer você, agradecer toda a equipe da TV Assembleia, no Considerações, trazer um tema importante que dá para a gente. A minha intenção aqui é de colaborar para que a gente possa fazer uma discussão de alto nível. E à medida que você faz isso, a gente leva o pensamento com relação a esse projeto de lei, por exemplo, que é uma coisa que está tramitando no Legislativo Estadual, ao conhecimento das pessoas, para que as pessoas também possam acompanhar a tramitação desse projeto, possam dar a sua opinião, possam nos procurar na Assembleia ou nas redes sociais ou em qualquer lugar. O projeto não é pronto, é acabado, ele pode ser inclusive, como ele não passou nem em primeira e em segunda, ele pode ser inclusive emendado, modificado, alterado. Eu não tenho nenhum problema com isso. Se for para aprimorar, para melhorar, está totalmente aberto para qualquer consideração. Então a contribuição de vocês é muito importante, porque traz uma temática que está sendo discutida nacionalmente aqui para o nosso estado, dentro de um projeto de lei que está tramitando na casa. Então o alcance e o serviço que a TV Assembleia presta nesse momento, nesse assunto que nós estamos debatendo, é de imenso valor. Parabéns pela iniciativa, obrigado pela oportunidade de participar aqui com vocês. Muito obrigado. Obrigada, deputado. Bem, Considerações fica por aqui e lembrando que vocês podem acompanhar todo esse conteúdo pelo site da Assembleia e pelas nossas mídias sociais. Até lá!